Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos utilizar o estado de São Paulo desta terça-feira, 13 de julho de 2021, onde nós, na edição 46.655, começamos a repercutir os protestos que estão acontecendo em Cuba. Já fizemos uma edição acerca desta chamada Cena Rara com o seguinte título: presidente norte-americano Joe Biden apoia protestos de cubanos contra regime. Atos ganham força fora da ilha. A reportagem ela é assinada pela Fernanda Simas, com o apoio da agência internacional Francis Press. Agitando bandeiras cubanas e americanas e gritando pátria ou vida, milhares de cubanos manifestaram-se ontem em Miami e em Washington em apoio aos históricos protestos em Cuba, com a esperança de que eles levem a grandes mudanças. Milhares de pessoas, cansadas da escassez de alimentos e remédios, agravada pela pandemia da Covid-19 e o embargo econômico, saíram no domingo às ruas da capital Havana e outras cidades da ilha com gritos inéditos de liberdade e abaixo a ditadura. Em meio a denúncias de prisões e desaparecimentos de ativistas, principalmente da área artística, os cubanos tentavam ontem obter informações. Veja que o regime já está utilizando da sua habitual truculência para poder conter os protestos. Minha mulher faz parte do corpo docente da Escola Internacional de Cinema. Está presa desde ontem, domingo. Não tem informação dela. Não tenho serviços de internet ou telefonia. Não tenho mais nada o que dizer, disse o marido de uma professora ao Estadão, sob condição de anonimato. Os dois vivem na cidade de San Antonio de los Baños, onde os protestos começaram, pedindo por uma vacinação mais rápida contra a Covid. Em poucos minutos, as imagens estavam no Facebook e novas convocações foram feitas pelos ativistas. Havia, até pouco tempo em Cuba, muitas restrições sobre a liberdade de expressão e de manifestação. Com a ascensão de Díaz-Canel, isso mudou. As pessoas passaram a ter mais internet, mais barata e com mais pontos de acesso. Isso permitiu a realização desses atos. Explica o cientista político da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM, e especialista em América Latina, Pablo Ramírez. Para ele, a demanda crescente na ilha é por consumo. Eles, cubanos, têm o essencial e do resto falta tudo. Canais de TV são restritos, não há shopping. Esses manifestantes pedem o direito de consumir, mas esse é o próximo passo. O primeiro passo é a liberdade política. O segundo é a liberdade econômica. E lutar contra o Partido Comunista Cubano não tem sido fácil. Aliás, ninguém conseguiu desde 1959. As novas gerações não viveram a revolução. Então, a nostalgia daquela época, que marcou tão fortemente os últimos anos dos Castros no poder,
não está mais presente. É a nova geração que cresceu, se assenhorou, não viu a luta, não conhece a Guerra Fria, evidentemente não tem isto como referência. As novas gerações estão marcadas pela abertura econômica, pelo que chega de informações de consumo. A ideologia do consumo está se expandindo, diz Ramírez. Fontes próximas ao governo cubano denunciam que grupos em Miami estão aproveitando a crise sanitária para financiar movimentos contra-revolucionários, no momento em que o governo do presidente americano Joe Biden poderia negociar alguma espécie de relaxamento das restrições econômicas. Lembrando, pessoal, que houve um relaxamento no governo Barack Obama, restrições duras foram retomadas contra o regime cubano durante o governo Donald Trump e até agora Joe Biden, a não ser em apoio aos protestantes, não relaxou as medidas tomadas por Trump. Cuba tem um peso cada vez maior na política americana. A forte presença de cubanos e cubano-americanos na Flórida, um dos estados-chave para ganhar a presidência, é bastante importante para as eleições. Embora o presidente Díaz-Canel tenha reconhecido a insatisfação dos cubanos, lançou aos revolucionários a ordem de combate para que tomem as ruas onde quer que ocorram essas provocações. Além disso, em rede nacional, de rádio e TV, ele acusou ontem os Estados Unidos de imporem uma política de asfixia econômica para provocar revoltas sociais no país. Ora, quando você assumiu o poder, Miguel Díaz-Canel já sabia do boicote. Então não tem como você justificar. O certo é você melhorar, fazer Cuba progredir, ao invés de manter uma sanção econômica tão rigorosa. É possível uma negociação, uma flexibilização para que o povo cubano não continue nesta penúria que está há tantas décadas. O líder cubano garantiu que o seu governo está tentando enfrentar e superar as dificuldades econômicas diante das sanções reforçadas no mandato de Donald Trump. Atualmente, por exemplo, os alimentos que são importados pela ilha, que representam 80% do total consumido, precisam ser descarregados de navios no Panamá ou na Jamaica. Se uma embarcação dessas parar em um porto cubano, ela é impedida de entrar em portos americanos em seguida. Como afirma Frei Beto, autor de Fidel e a Religião e Paraíso Perdido, Viagens ao Mundo Socialista. Em razão disso, boa parte do orçamento cubano é destinada à operação de enviar barcos para pegar esses contêineres de alimentos e levar até a ilha. E por que o embargo não acaba? Justamente por causa dos descendentes exilados que impõem dificuldades para que os Estados Unidos apoiem qualquer governo cubano. Os inimigos principais do Partido Comunista Cubano são os cubanos que vivem em Miami, afirma o professor Ramírez, por terem sofrido tanto com o sistema, terem que ter deixado suas famílias, terem sido perseguidos, eles não perdoam o regime dos Castros e de Díaz-Canel. Por isso mesmo, eles se impõem quando nas eleições presidenciais e governamentais, caso não se tome algo para punir o governo de Cuba. Por isso os Estados Unidos, sobretudo Biden, sensível à situação, não suspende o boicote contra os Estados Unidos. Lembrando que o próprio presidente Barack Obama só o fez no segundo mandato, quando ele já não seria candidato a mais nada. Mas é isto. Nós ficamos por aqui.
com esta primeira edição gravada hoje. Um grande abraço, fiquem bem. Encerramos a análise dos protestos em Cuba. Até a próxima, amigos. Tchau.